dia a dia da nossa rotina não pode despertar em nós uma falta de fé, uma incredulidade que nos faz esquecer das promessas do Senhor. Hoje, o terceiro dia de reflexão no tema Preparada para Contemplar. Seja você muito bem-vinda neste momento de reflexão, porque o Senhor quer falar ao meu coração, quer falar ao seu coração a respeito da preparação. Que preparação? O tempo de espera para contemplar as promessas que o Senhor tem. Enquanto eu espero, eu preciso fazer algo. O que eu tenho que fazer é despertar em mim a vontade de clamar ao Pai sobre um determinado assunto. Sendo este assunto, sendo esta causa, algo que vem dos céus. Não algo que o meu coração se enche de vontade e eu exijo que Deus faça. Não posso agir dessa forma. Algo pode até subir ao meu coração e começar a clamar sobre esta causa. Mas preciso ouvir a voz do Senhor. Será que realmente o que eu clamo está dentro dos planos de Deus? Essa é uma resposta que eu posso receber do Pai imediatamente, como eu posso receber de Deus essa resposta num período de tempo um pouco maior. O importante é não desistir de orar, de clamar, de pedir a direção de Deus através do Espírito Santo sobre todos os assuntos que envolvem a nossa vida. No entanto, há promessas que estão na palavra do Senhor, descritas na Bíblia, e estas promessas elas são pertinentes a cada uma de nós. Mas precisamos estar fiéis ao Senhor, precisamos estar em obediência, precisamos ter o nosso Deus como nosso único foco de adoração, de clamor, de petição. E saber que dos altos céus do nosso Deus vêm todas as coisas. E no livro de Êxodo, quando o Senhor fala com um líder chamado Moisés, este sendo um homem escolhido para libertar um povo de Deus que estavam escravos no Egito, este livro, no capítulo 6, como refletimos no primeiro e segundo dia de reflexão, o Senhor fala com Moisés que tiraria o povo do Egito dessa escravidão, não simplesmente para libertá-los, mas porque havia uma promessa já falada em gerações anteriores com Abraão, com Isaac, com Jacó, a respeito de uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde o povo de Deus deveria batalhar para conquistar no momento certo. E este povo estava no Egito, escravo dos egípcios. Mas o Senhor, por causa desta promessa que tinha feito, diz a Moisés que libertaria o povo dessa escravidão. E essa verdade, ela é absoluta porque está descrita aqui na palavra de Deus, no capítulo 6, no versículo 4, quando o Senhor diz que estabeleceu um concerto com o povo e que também ouviu o gemido e o Senhor se lembra deste concerto e diz que os libertaria. E a partir do versículo 6, o Senhor Deus diz assim a Moisés: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Então, nós precisamos, no processo de preparação para contemplar algo do Pai, nós precisamos acreditar que o Senhor é o nosso Deus e que a partir dele todas as coisas acontecem dentro dos planos que ele tem. Por isso, nós não podemos sair das mãos protetoras do Senhor, porque debaixo dessas mãos protetoras o Senhor vem com a sua misericórdia, com o seu amor para com a nossa vida. Mesmo que há momentos de falhas, há momentos de que a nossa fé diminua, mas o Senhor vem, fala conosco, nos exorta, continua a nos ensinar para que nós voltemos aos pensamentos sobre Deus, de quem Ele é na nossa vida e do que Ele tem para nós. E Ele continua nesse versículo 6, que Ele é o Senhor e que eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Ou seja, o Senhor tinha uma promessa para este povo. O Senhor tem uma promessa para você.
E diante desta promessa que o Senhor já fez a você, ou daquelas que já estão descritas na palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 128, o Senhor tem uma promessa sempre condicionada a um si, porque ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, há uma promessa de sermos bem-aventuradas, plenamente satisfeitas, alegres no Senhor, mas nós precisamos temer a Deus, nós precisamos andar em seus caminhos. E ele diz assim, que se nós temermos a Ele, ou seja, andarmos no caminho do Senhor em obediência, tem uma consequência que está no versículo 2. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então há uma promessa de felicidade, há uma promessa de que tudo vai bem, mas nós precisamos estar no caminho do Senhor. Por isso o Senhor sempre diz: volte-se para o meu caminho, volte-se para mim, que eu serei o seu Deus. Porque neste versículo 6 do livro de Êxodo, quando o Senhor diz que os tirará, ou seja, é uma promessa, eu os tirarei, mas tirarei da onde? Tirarei das cargas dos egípcios. E se nós trazermos para a nossa realidade, podemos até tipificar esses egípcios como os pecados que podem envolver a nossa vida. Ou seja, o Senhor nos livra do pecado, o Senhor nos tira de caminhos errados, de falhas que cometemos, de decisões que podemos ter tido contrárias à vontade de Deus. E ele continua: e vos livrarei da sua servidão. Ou seja, o Senhor nos livra do pecado, nos tirando desta prisão. Porque quando estamos inseridas no pecado ou inseridas em sentimentos que nos afastam do temor a Deus, como o medo, como a culpa, como a falta de perdão, sentimentos que nos deixam pesadas, ou de pecados que cometemos que ainda não conseguimos tirar da nossa vida, o Senhor diz que se nós olharmos para Ele, se tivermos um processo de clamor, e neste processo de clamor lembrarmos das promessas que Ele tem, Ele diz que nos livra do pecado e nos livra da prisão do pecado. Para quê? Para contemplarmos as promessas que o Senhor tem, porque continua: eu vos resgatarei, ou seja, há uma salvação para a nossa vida. Primeiro, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, mas também nos livra, tirando-nos, salvando-nos, nos resgatando do pecado, do caminho que nos faz sofrer, que nos faz ter um coração abatido. Por que um resgate? Porque ele toma novamente para si a nossa pessoa. Quando ele diz assim: resgatarei com braços estendidos e com juízo grande, ele diz que aquele povo deixará de pertencer aos egípcios para voltar a pertencer a Deus. É um resgate, é tomar de volta, é exigir por direito o que é de Deus. Você pertence a Deus. Exige esta devolução, mas você precisa deixar que Deus tome posse do que é dele, que é você. E o Senhor continua no versículo 7: e eu vos tomarei por meu povo, ou seja, mudança de domínio. Aquele povo não será mais dominado pelos egípcios, por aquilo que fazia mal a eles. Agora, este povo será dominado pelo amor do Senhor sobre a vida deles. Então, é uma decisão. Durante a preparação para contemplar as promessas do Senhor, você tem que ter essa decisão. Ou você é dominada pelo pecado, pelo medo, pela culpa, pela falta de perdão, pela raiva, pela ira, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Ou você é dominada pelo amor, pela misericórdia, pela longanimidade, pelos braços estendidos que o Senhor tem para você, mas você tem que receber esses braços. O Senhor, ele não invade a nossa vida, ele bate a porta e pergunta se pode entrar. E continua neste versículo 7: e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. No momento de preparação para contemplar, eu preciso clamar com fé, não limitando o propósito deste clamor, indo além, buscando em Deus o que realmente Ele deseja
com as promessas que Ele tem para a nossa vida. E o mais importante é saber que você pertence a Deus, que Ele quer te resgatar. Mas enquanto você não aprender o que é preciso aprender com Deus, este tempo ele durará. Este povo ficou muito tempo como escravo, mas chegou o tempo deles serem retirados dessa escravidão. Há um tempo para você ser retirada da escravidão que você vive hoje, e você precisa abrir o seu coração em clamor e dizer: o Senhor, eis-me aqui clamando por esta causa, mas eu preciso aprender inclusive como orar por esta causa. E se você pedir a Deus, Ele te direcionará, mas você precisa saber que você pertence a Deus, que você é parte, propriedade do Pai e não do pecado. Você não é prisioneira de ações, pensamentos e comportamentos que te afastam de Deus. Você é livre para adorar a Deus. Decida pertencer a Deus e não aos sentimentos que te afastam. E às vezes, o tempo de espera faz com que você afaste os seus pensamentos, diminuindo inclusive a tua fé. Não permita que isso aconteça. O tempo de espera é um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento para receber do Pai o que lhe é devido. Fique com esta palavra e continuemos a refletir sobre este assunto nos próximos versículos que trataremos nas seguintes publicações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.